Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição deste nosso encontro semanal. O programa que é produzido pela Igreja Cristã Maranata, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Este momento tão aguardado, onde você tem acesso a uma programação que é feita com todo carinho, para você e para toda a sua família. Eu te convido a pensar um pouco em toda a história do homem, toda a história do ser humano. E essa história é contada como se fosse um dia apenas. Um dia que começou na criação do mundo e que também tem o seu momento final. Se um dia começa em seu primeiro minuto, ele termina à meia-noite. E hoje, no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza vão abordar este tema e vão mostrar a você a importância não apenas de entender essa expressão profética, mas também de estar preparado para este momento. Logo depois, no quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai falar sobre o público que não tem deficiência e, ao mesmo tempo, também precisa de ações de acessibilidade. Você já pensou sobre isso? No ensino de música, a professora Janaína Zumac vai falar sobre um jovem instrumentista que tem a sua história contada na Bíblia. E aí, você sabe quem ele é? Então não deixe de assistir a esse quadro. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo, dentro do tema A Família, vai falar sobre a família de Moisés. Agora, nós vamos ouvir um louvor e você tem a oportunidade de também cantar esse louvor. E logo depois, você assiste ao quadro Lições do Manaim.
Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Daniel, a paz do Senhor a todos. O quadro Lições do Manaim apresenta estudos doutrinários da Bíblia de forma sequencial. Todo o seu conteúdo é preparado com base nos seminários e escolas bíblicas dominicais da Igreja Cristã Maranata. E neste quadro, nós apresentamos aspectos históricos e proféticos contidos na Bíblia, trazendo sempre mensagens com palavras de esperança, de salvação e até de avisos, de alertas para o momento em que estamos vivendo. Deus seja louvado pela sua importante audiência. Temos recebido diversas mensagens com testemunhos e comentários sobre o programa. Você também pode participar. Está vendo este QR Code na tela do seu aparelho? Para interagir com o programa, abra a câmera do seu celular e foque no QR Code. Você será direcionado para o número do WhatsApp, através do qual poderá nos enviar uma mensagem. Citaremos algumas mensagens recebidas na última semana, Sérgio. Uma delas foi enviada por Quitéria Maria da Rocha, lá de Alagoas, cidade de União dos Palmares, que assim escreveu: tenho recebido uma grande bênção com os temas abordados no programa, e aí ela destaca, e a ligação do programa ao ensino da escola bíblica dominical. E termina: glorifica o Senhor por desfrutar dessa bênção. Amém. Antônio Francisco Neves Lima, de São Luís, Maranhão, escreveu: o programa tem sido de grande importância, pois tenho aprendido muito a respeito do chamado e do processo de salvação. Glórias a Deus. E o assunto do programa de hoje será o grito profético da meia-noite. E alguém, Daniel, já pode estar se perguntando: como assim o grito da meia-noite? Ou ainda, será que isso tem alguma importância para mim, para a minha vida? Bem, o que podemos já adiantar é que saber do que se trata esse grito e, mais ainda, estar preparado neste momento profético desse grito é essencial, indispensável para as nossas vidas e decisivo para o nosso futuro. Ou melhor, em qual lugar estaremos no nosso futuro, já que, para o homem que aceita Jesus como Salvador e permanece fiel na presença dele, diz a Bíblia que há uma morada eterna. Preparada. E essa morada eterna, percebam, é totalmente diferente do que vivemos aqui hoje neste mundo. E é o texto do Apocalipse, né, pastor Sérgio, que promete isso. Um novo céu e uma nova terra. Como diz a Bíblia, no Apocalipse capítulo 21, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra terão passado. E o livro de Apocalipse, que é o último da Bíblia, foi escrito por um apóstolo por nome João, quando o Senhor Jesus apareceu para ele, para João. Jesus já havia ressuscitado, voltado para os céus. O João começou a ter visões e foi registrando. O Senhor mandou que ele registrasse tudo que estava vendo. O que vê e o que ouves, escreve no livro. Amém. Ele também viu que na morada celestial não haverá mais choro, dor e morte para os que lá habitarem.
os salvos pelo Senhor Jesus e que foram fiéis, não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. Que é uma promessa que está estabelecida aqui na palavra de Deus. Agora, nós podemos, Daniel, até para situar melhor todos os que participam hoje, ir até o lugar em que João, apóstolo, teve essas visões e escreveu o livro de Apocalipse, que é esta ilha de Patmos. É bom frisar, Sérgio, para todos, que o apóstolo João estava preso por pregar o evangelho. A igreja sofria perseguições e numa dessas perseguições o apóstolo João foi preso e levado para a ilha de Patmos. Era uma pena que ele estava sofrendo então. uma pena. E diz a Bíblia que no dia do Senhor ele teve um arrebatamento de sentidos. Os sons da terra desapareceram para ele e quando ele se deu por conta por si, ele estava diante do Senhor da glória, Glória a Jesus. tendo as visões do Apocalipse, e quando ele recebe a ordem, João, o que você vê e o que você ouve, escreve no livro. Agora, o Jesus que ele viu aqui neste momento não era mais Jesus homem que ele, ou com quem ele conviveu durante 3 anos. Era Não. Jesus glorificado. Não é? Os olhos como chamas de fogo. E a Bíblia diz que João caiu aos seus pés como morto, tamanha a glória Glória a Jesus. que o Senhor Jesus se revelou a ele. Essa ilha fica nesta região, pertence à Grécia, no Mar Egeu, e nós temos algumas imagens dos dias atuais, do nosso tempo, uma imagem geral, aérea, para que todos possam ver em algum momento, enfim, quase 2000 anos atrás. Em algum João local dessa ilha, João teve a experiência do Apocalipse. Bendito seja o Senhor. O homem precisa estar preparado para o grito profético da meia-noite, que está ligado à vinda do Senhor Jesus. Na verdade, muito se tem falado a respeito da volta do Senhor Jesus nos nossos dias. É verdade, muito se fala, mas a questão primordial, em especial nestes dias, é estar preparado. Percebam, ouvir, conhecer, estudar o assunto, saber a história ou fatos bíblicos sobre a vinda de Jesus, tudo isso é muito importante, mas se a pessoa não estiver preparada, tudo isso, esse esforço todo, não terá utilidade. Por quê? Porque a pessoa não vai subir, não vai ser arrebatada quando Jesus voltar. E aí nós temos um comentário, uma mensagem, Daniel, de um adolescente. Que bênção! De 11 anos, Mateus Nicolai, de Limeira, São Paulo, que disse assim: o preparo diário e a vida em obediência devem estar juntos, na direção do Espírito Santo. Quero frisar aqui, Sérgio, que um adolescente, 11 anos, dar uma resposta dessa é porque é uma ação do Espírito Santo Glória na a vida Deus. dele. Amém. Outro comentário muito importante a respeito da obediência como requisito para a salvação veio de Paulo Márcio de Carvalho, de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Ele escreveu: Deus nos orienta a fazermos a melhor escolha, pois aqueles que andam em obediência na revelação e com os corações cheios do Espírito Santo, quando Jesus vier arrebatar a igreja, irão para as bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Agora, é importante nós destacarmos aquilo que, na verdade, todos bem sabemos. Os tempos, os dias atuais são muito difíceis. São.
Estamos aí há praticamente 1 ano e meio com o mundo assustado com o que se vive. Mas, em meio a todo esse cenário, a palavra de Deus para mim e para você é: não vos assusteis. Como não estar assustado diante de tantas guerras, doenças, desastres, necessidades e conflitos familiares tão intensos? Mas aqui está o texto bíblico de Mateus 24:6. Que foi uma palavra dita pelo Senhor Jesus. Por isso que a resposta à pergunta que você fez agora, como não estar assustado? Bem, somente com o Senhor Jesus no coração. Aquele que tem Jesus na sua vida, observem, não perde a esperança e mesmo em meio às grandes dificuldades, compreende, discerne o momento profético atual. E o texto de Mateus 24:13, Sérgio. O Senhor Jesus falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar como? Na oração, no louvor, na palavra, na comunhão com a igreja e com o Espírito Santo. É essa perseverança. Persevera até o fim na certeza, firmada em Jesus, de que será salvo, ou seja, morará eternamente no novo céu. Glória a Deus. E podemos até citar um trecho da primeira carta que Paulo escreveu à igreja na cidade de Corinto, que já está aqui, no capítulo 15. Neste capítulo, Paulo fala de muitas coisas a respeito do reino de Deus, da vida eterna, da vinda do Senhor Jesus, mas ele ressalta, em outras palavras, que se a vida, a fé, não se der em função da morada celestial, do novo céu, da nova terra, essa fé é vã. Em certo momento, o apóstolo Paulo fala que, se não for para a vida eterna, a fé vazia resultará nesta expressão de 1 Coríntios 15, verso 32, parte B. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E na verdade, Daniel, esta aqui pode até, de certa forma, ser a posição ou a maneira de viver do homem em geral. Agora, não pode ser a posição do crente em Jesus. Não pode. Não pode ser a forma de vida daquele que quer morar no céu. Por quê? Porque o crente, a vida dele deve estar lançada, firmada nas coisas celestiais, naquilo que é eterno, porque este é o projeto de Deus dentro da salvação através da fé em Jesus. E nós temos um compromisso, uma incumbência de trazer esta mensagem de aviso, uma mensagem de amor, uma mensagem de resgate, uma mensagem de salvação. E a nossa posição, então, como igreja, é exatamente esta: anunciar a vinda de Jesus. A propósito, nós temos um nome que é bíblico e que faz parte deste compromisso. A palavra Maranata está aqui na primeira carta aos Coríntios 16, 22, e o significado dela qual é? O Senhor Jesus vem. O momento para o qual fomos chamados, queridos, exige que a posição seja diferente, já que o nosso chamado foi para dizer
que o Senhor Jesus está às portas. Como ele mesmo profetizou aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ressaltando que os sinais que atestariam a proximidade da vinda de Jesus, ou que ele está às portas, estão cumpridos. A porta da graça está se fechando, mas ainda permanece aberta. Quer dizer, a oportunidade de salvação ainda existe. Mas um dia, em breve, essa porta da graça se fechará. E a esse respeito, podemos citar o comentário de Cibele Cristina, de São Paulo, capital, que disse: o grito da meia-noite unirá os escolhidos nos 4 cantos da terra para o arrebatamento. Num momento, ou seja, é num instante, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A rapidez, a velocidade é tão extraordinária que o apóstolo Paulo usou essa expressão no abrir e fechar de olhos. Amém. Esta mensagem que estamos trazendo é de esperança e salvação, inclusive para resgate de muitos que estão naufragando na fé. É preciso, então, Daniel e todos, ter uma experiência. Mas qual tipo de experiência e por que ter uma experiência? Uma experiência de comunhão, de salvação e de comunhão com o Espírito Santo, com a igreja, na obediência, na revelação, para estar preparado para o dia da vinda do Senhor Jesus. Vimos, amados, que é necessário estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Aquele que estiver pronto subirá para encontrar-se com Jesus nas nuvens e viver eternamente no novo céu, na santa cidade preparada por Deus. E isto, queridos, ocorrerá no grito profético da meia-noite. Amém. Cuja descrição está na parábola das 10 virgens, que foi contada por Jesus, e aqui está a expressão: à meia-noite ouviu-se um clamor, ou ouviu-se um grito. Um aviso. Um aviso que é o momento. O esposo estava chegando. Qual foi o grito ou clamor da meia-noite? Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E este grito anuncia, isso precisa ser guardado. O anúncio do grito profético da meia-noite proclama o que mais se espera entre o Senhor Jesus, que é o noivo, o esposo, e a sua igreja fiel, que é a noiva. O encontro, as bodas do Cordeiro. E a Bíblia chama este encontro o encontro para as bodas do Cordeiro. Exato, reforçando isso porque dentro desse grito profético aqui está um convite. Qual convite é? Sair ao encontro. Esse era o convite lá na parábola contada por Jesus. Observação, Sérgio, não é ficar acomodado, ocioso. Tem que sair. Sair ao encontro. A salvação é dinâmica. Quer dizer, então esse sair diz respeito ao processo de santificação, de transformação pela ação do Espírito Santo na vida do homem. É uma tomada de posição. Amém, amém. Lá no passado era o convite para as virgens ir ao encontro do esposo. Agora, somente 5 das 10 virgens tinham as lâmpadas com óleo e com fogo. O Espírito Santo está alertando, avisando, para que eu
e você estejamos prontos para a vinda do Senhor Jesus, como está escrito na mensagem enviada por Lana Seefeld Ferreira, de São José, Santa Catarina, que cita a parábola na qual está o grito profético da meia-noite. As virgens prudentes zelaram pela eleição, pelo chamado e o processo de salvação, guardando o que tinham de mais precioso, que era o óleo, a bênção do Espírito Santo. Até porque, da mesma forma que na parábola não se sabia o momento em que o esposo haveria de chegar, a respeito da vinda de Jesus está aqui na palavra. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho Jesus, unicamente Deus Pai. O grito profético da meia-noite se dará em meio a avisos solenes e sinais proféticos que já estão acontecendo, como mencionamos no programa de hoje. São sinais que marcam o tempo profético da igreja no mundo e a sua saída na vinda do Senhor Jesus. Todo mundo está vendo, mas é preciso, amados, estarmos preparados. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glórias a Deus. A nossa escola bíblica dominical acontece ou é transmitida todos os domingos às 10 horas da manhã pelo nosso canal do YouTube. Agora, o programa não acabou. Continue, participe com os quadros que virão na sequência. No próximo programa, abordaremos sobre batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo e a doutrina bíblica do dom de profecia. E gostaríamos muito de receber seu comentário sobre esses assuntos. Está aparecendo agora aqui na tela um QR Code e é simples participar. Abra a câmera do seu celular, foque no QR Code, você vai ser direcionado para o número do WhatsApp. Ali estará, você vai receber já a mensagem com essa questão que o pastor Daniel acabou de mencionar, o assunto, e aí você poderá estudar, buscar o Senhor e nos enviar o seu comentário. Participe. Sua participação, sua colaboração é muito importante para nós. Em seguida, convido a todos a participarmos de um louvor. Experimente cantar. Você que não tem uma experiência ainda, experimente louvar a Deus. O louvor liberta. O louvor alegra. O louvor manifesta a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Dizer ao povo meu, entre e vencerá, com o vosso Deus, e 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 o vosso
povo que tanto sofreu serão glorificados para verem o vosso Deus. Serão uma linda festa, ela nunca findará. Nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos chorar, pois ali conosco estará e o veremos face a face e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos. Eis que abro a porta pra dizer ao povo meu que bem vencerá com o vosso Deus. Antes darei-vos novos corpos, povo que tanto sofreu, serão glorificados para verem o vosso Deus. Será uma linda festa, ela nunca findará. Nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos chorar, pois ali conosco estará e o veremos face a face e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos. Glória a Deus! A porta da graça ainda está aberta para que você tenha a oportunidade de tomar a decisão de entrar por ela e estar preparado para o grito da meia-noite. Você já parou para pensar que há pessoas que não têm qualquer deficiência, mas que também precisam de ações de acessibilidade no dia a dia, na igreja ou em casa, por exemplo? Dentre essas pessoas estão os idosos. Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai ampliar o nosso entendimento para essas situações. A paz do Senhor, irmãos. Nós vimos um grupo até então que necessita de acessibilidade porque tem algum nível de deficiência, algum comprometimento.
Agora nós vamos começar a falar do público que não tem deficiência, mas que precisa também de acessibilidade. Lembrando que a nossa acessibilidade é a palavra de Deus, aquilo que é produzido pela igreja e na igreja. Então, o nosso público, nós começaremos com os idosos. Os idosos, e nós estamos falando de uma faixa etária bem ampla. Atualmente, é considerado idoso a partir de 60 anos. Existe uma lei aí para ser promulgada a partir de 65, mas por enquanto nós vamos trabalhar com a faixa de 60. E dentro dessa faixa etária, existem idosos de vários comportamentos no dia a dia, porque depende da vitalidade física e mental. Então nós temos que levar em consideração, não é porque eu tenho 70 anos que eu vou precisar dessas adaptações que nós vamos comentar. Então, cada caso deve ser avaliado, tá? Depende de esse idoso também, tem menos ou mais acesso e facilidade com a tecnologia. Existe um grupo de idosos que tem muita facilidade com a tecnologia, que usa a tecnologia, um outro grupo que já não consegue nem ligar um celular ou um computador. Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque nós estamos tendo muita assistência virtual, com cultos por aplicativos ou pelo YouTube ou pelo Zoom. Então, nós temos que pensar sobre isso. Os idosos da minha igreja, eles estão tendo acesso a esses cultos por causa da tecnologia ou não? Eles têm a tecnologia, mas muitas vezes eles não sabem usar. Então, é algo que nós precisamos nos atentar. O que nós vamos fazer, o que eles vão precisar, de ser feito, vai depender muito do nível cognitivo. E esse nível cognitivo nem sempre tem a ver com a idade. Existem idosos de 80, 90 anos com um excelente nível cognitivo. Outros de 65 que já não está tão bom. Então nós não podemos nos prender à idade, mas ao funcionamento. Tá? E depende também de qual nível de perda auditiva e visual que esse idoso vai ter. Porque dependendo disso, de como é o comprometimento cognitivo, a perda visual, a perda auditiva, é em cima disso que nós vamos criar um programa de adequação para que ele tenha o quê? Acesso a tudo que está sendo produzido na igreja. Então, se eu tenho uma perda auditiva, ele pode requerer uma fala ampliada. Alguém ao seu lado repetindo aquilo que está sendo falado lá na frente. Nem sempre a altura é suficiente para que o idoso consiga ouvir e compreender. Precisamos, para a leitura, uma letra maior ou até mesmo o uso de uma lupa. Também a simplificação do conteúdo. Dependendo do prejuízo cognitivo, nós darmos uma simplificada naquilo que está sendo falado e dito ajuda bastante. Lembrando que sempre que há uma simplificação do conteúdo, não há prejuízo na revelação. A revelação, ela fica intacta. A forma de falar e de passar é que é diferenciada. Agora, nós temos que ter um cuidado especial ao lidar com esse público, tá? É preciso que sensibilidade da nossa parte e cuidado ao oferecer ajuda ao idoso. Por quê? Qual é a maior dor em se tornar idoso? A maior dor é eu perder a minha autonomia e passar a ser dependente do outro. Então, a pessoa que sempre foi o cuidador passa a ser o cuidado. E isso é muito difícil para o idoso. Então, nós temos que respeitar, nós temos que ir com bastante cuidado, com amor, com oração, para que seja algo bom para o irmão, para a irmã, e que não seja algo invasivo, que seja algo que vá trazer tristeza para eles. Então nós precisamos ter cuidado em oferecer essa ajuda. Qualquer dúvida, está aí o nosso e-mail, acessibilidade@presbiterio.org.br. Nos mandem o feedback do conteúdo. Está sendo bom? Está trazendo crescimento? Está ajudando vocês na igreja? Nos dê esse retorno e envie as suas dúvidas. A paz do Senhor Jesus. Na abertura deste programa, eu fiz uma pergunta. E então,
Já descobriu quem é o jovem instrumentista que tem a sua história registrada na Bíblia? Hoje, no quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína vai nos falar sobre o grande rei Davi, que tocava a harpa e que escreveu muitos louvores de adoração ao Senhor. Então, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Cumprimento as nossas crianças, intermediários, adolescentes, a todos com a paz do Senhor Jesus. Terminamos a aula passada tocando juntos o louvor No Expresso Viajamos. E foi maravilhoso, não é mesmo? A nossa lista de louvores só está crescendo. Glória a Deus! Vamos assistir às participações? Rebeca Oliveira tem 4 anos, de Vitória, Espírito Santo. Essa é a intermediária Emanuele Gomes, de Cascavel, Paraná. E esse é o intermediário Emanuel de Jesus, de Teixeira de Freitas, Bahia. As adolescentes Júlia e Beatriz, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. João Vitor tem 10 anos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Os irmãos Levi, de 8 anos, e Davi, de 5 anos, de Macarani, Bahia. Que bênção! Vocês estão lembrados que a tia comentou que nós iríamos contar histórias de servos que foram instrumentistas e instrumentos nas mãos do Senhor? Então, hoje vamos iniciar esse novo momento para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento. Mas pode deixar sempre o seu instrumento pertinho de você, porque nós não vamos só ouvir a história, vamos aplicar o ensino nas nossas vidas e colocá-lo em prática. E também vamos recordar os louvores que já aprendemos. Vamos ver se vocês sabem quem é esse servo? Olha, tem alforje e tem um cajado. Geralmente, quem tem cajado é pastor de ovelhas, mas ele era instrumentista. Vamos ver qual instrumento ele tocava? Tocava harpa. Acho que vocês sabem quem é o servo. Quem é? É o servo Davi. O servo Davi tinha muitas qualidades. Era obediente, valente, tinha um coração no Senhor e era um maravilhoso instrumentista. Na próxima aula, vamos contar com detalhes sobre este servo instrumentista e com certeza vamos aprender coisas maravilhosas. Então agora, pegue os seus instrumentos e vamos recordar o louvor Nas Batalhas Sou um Vencedor. A todos a paz do Senhor. Fortalecido no Senhor.
Na palavra de Deus, há muitas histórias e experiências vividas por famílias que serviam juntas ao Senhor. Famílias que receberam grandes bênçãos e livramentos, exatamente por obedecerem à vontade de Deus. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo vai falar sobre uma dessas famílias, a família de Moisés. Nós saudamos a todas as crianças, intermediários, adolescentes e os irmãos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. O tema do nosso estudo é a família e nessa terceira aula nós vamos ver sobre a família de Moisés. Convido que todos leiam comigo o versículo projetado no slide. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus nos conta que Moisés era filho de Arão e Joquebede. E Moisés nasceu num período muito difícil, porque Faraó tinha determinado que todos os meninos que nascessem naquele período deveriam ser mortos. Então os pais de Moisés não temeram a ordem de Faraó, eles esconderam seu filho por 3 meses. E quando não era mais possível escondê-lo, Joquebede fez um cesto de juncos e o betumou, e assim ela colocou Moisés no cesto na beira do rio, e a irmã de Moisés, Miriam, ficou observando o que iria acontecer. Naquele momento, a filha de Faraó vai ao rio tomar banho e ela avista o cesto e pede para que as suas criadas pegassem o cesto. Naquele momento, ela vê que era um menino que estava no cesto, um menino hebreu. E naquele momento, Miriam, a irmã de Moisés, pede à filha de Faraó para que ela pudesse buscar uma mulher das hebreias para amamentar aquela criança e cuidar dela. A filha de Faraó autoriza e ela vai e busca exatamente a mãe de Moisés, Joquebede. E a filha de Faraó dá uma ordem a Joquebede, cuida do menino. Quando ele estiver maior, traz de volta porque eu vou adotá-lo e ele vai ser meu filho. E com isso, Joquebede teve um tempo precioso com Moisés ali, ensinando para ele sobre o Deus verdadeiro, ensinando que ele fazia parte de um povo escolhido por Deus, que ele era hebreu e que ele viveria no palácio, mas ele não pertencia àquele lugar. Então Joquebede teve tempo para ensinar ao seu filho, e este ensino seria proteção para a vida de Moisés. Então, quando Moisés cresceu, Joquebede leva ele para o palácio, ele ali começa a viver junto com o faraó e sua família. Mas quando Moisés fica adulto, ele toma uma decisão. Ele sai do palácio e volta para viver com o seu povo. E ali Deus usa a vida de Moisés, dando um grande livramento, tirando aquele povo da escravidão e levando para a terra prometida. Essa é a história de Moisés. E o que Deus quer falar conosco nessa história? O mundo está cheio de ensinamentos contrários à palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos para saber sempre aquilo que agrada daquilo que desagrada ao Senhor. O betume no cesto, ele representa ali a proteção e profeticamente ele apontava para o Espírito Santo, que protege as nossas vidas do pecado, que nos livra, que nos orienta, que está a cada dia ao nosso lado. Porque nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós fazemos parte de um povo que vai herdar a terra prometida. E o Senhor tem tido todo o cuidado de usar vidas para levar a palavra de Deus ao nosso coração, para que possamos ter experiências com o Senhor. Nós temos vivido bênçãos maravilhosas, verdadeiros milagres na presença do Senhor. Cada um de nós precisa entender isso, que servimos a um Deus vivo, que quando dobramos os nossos joelhos, colocamos o nosso coração diante do altar, o Senhor nos responde. Então que essa palavra seja uma bênção para o nosso coração
e que possamos entender que Jesus está voltando e que não há tempo para nos misturarmos com as coisas deste mundo, que nós precisamos estar firmes, comprometidos com a obra do Senhor, guardando o nosso testemunho para que possamos assim, um dia, alcançar a eternidade. Que essa palavra seja uma bênção para o nosso coração. A todos a paz do Senhor Jesus. E então, gostou do programa de hoje? Então entre em contato conosco. O programa Anunciando o Evangelho Eterno é totalmente interativo. Você pode e deve participar, nos dizendo qual a importância desse programa para a sua vida. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e falar sobre os quadros desse programa, o que você mais gosta, se tem alguma dúvida. Indique o quadro e a sua mensagem será enviada para os nossos apresentadores. Será muito bom saber a sua opinião. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde lá no canal você pode assistir a essa e a todas as edições anteriores do programa, além de muitos outros conteúdos que estão lá postados no canal. Compartilhe os nossos conteúdos com pessoas que você conhece. É simples, é muito rápido e pode levar muitos a conhecerem a verdade da Palavra de Deus. Mas agora eu quero falar com você que ouviu, que assistiu a esse programa e que, de alguma maneira, foi tocado pela mensagem transmitida através dele. Você que, até agora, não viveu uma real experiência com Deus e agora, através desta mensagem, você sentiu que precisa dele, precisa de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu quero te dizer que, se você mora no Brasil, nós temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para este número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Esse é um número exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata, mas que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. Siga-nos também nas redes sociais, acesse os sites da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, baixe os aplicativos gratuitamente, navegue por eles e conheça muito mais sobre nós e também sobre as nossas plataformas digitais. Acompanhe também a nossa agenda semanal publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais e no aplicativo da Rádio Manaim. Você ainda ouve louvores 24 horas por dia e pode também assistir e até compartilhar os podcasts de mensagens. E assim estamos chegando ao fim desta edição do programa da Igreja Cristã Maranata, Anunciando o Evangelho Eterno. E eu quero reforçar aqui o convite, você não pode esquecer, todos os domingos às 10 horas da manhã em ponto, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você assiste à Escola Bíblica Dominical. Essa programação
é imperdível. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez, neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem!